sobre o início da igreja, os apóstolos, sobre a pessoa de Jesus, né? Então, tipo assim, além daquela biblioteca, você pode lançar a mão de bons documentários que vão enriquecer o teu conhecimento. Porém, viu, pastor? É bom lembrar os senhores que o parâmetro da hermenêutica para a gente é o quê? Quem lembra? Quem lembra? Qual o parâmetro para nós? O quê? A Bíblia. O que é o texto bíblico? O texto bíblico. Texto bíblico. O parâmetro para você é que está positivado ali. Tudo que você pegar fora pode enriquecer o seu estudo, a sua pregação, o teu entendimento. Mas o primeiro e salutar, e que você não precisa de nenhuma outra coisa se você entender assim, é o texto. Você tem que ter a habilidade de extrair do texto a verdade espiritual, a verdade bíblica. Porque senão você vai ficar pegando, né, conhecimento, ou você vai estar pegando esse ponto, aquele outro, de várias outras fontes, e aí você vai acabar enfraquecendo a fonte principal, que é o texto bíblico. Então, na minha concepção, nós precisamos valorizar cada vez mais o texto bíblico. Se o texto bíblico está dizendo que Jonas foi engolido por um grande peixe, não pode usar a baleia, foi o grande peixe. Grande peixe. Ah, mas eu estou conjecturando a conjectura do Paulo. Você pode conjecturar à vontade, mas você não pode afirmar que foi a baleia. Hã? Fala que é? Tá? Eu falo que era Eu só o peixe. falou, ia falar para ele. Eu tô falando, tem que levar. Porque Jesus fala baleia, Jesus não fala Não, não vai falar. Mentira. Quer dizer, é simbologia. Simbologia, porque você está. Se é um grande peixe, você mudou grande, aí você já determinou que é a baleia, mas na Bíblia não está. Sim, Não sim. está dizendo. Então eu vou falar aqui, pode ser, eu vou falar aqui mesmo, né? É outro peixe mesmo. Esse é o Esse é tubarão. baleia? Tem. Sim, sim. Barão. O que eu estou tentando dizer para vocês é que o texto não, se ele não dá margem, não viaja na maionese. Se atém o texto, tá? E para ali, né? Até aqui o texto foi comigo, não vou adiante, porque o texto não vai Já comigo. tem estudos que dizem que a garganta da baleia funila não cabe o homem passando o dia ali. Só se Então, mas quem quer afirmar que foi a baleia, não pensa igual você. Não tem esse entendimento aí. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando você é positivista, que você é aquele objetivo e se atém ao texto, você não busca alternativas e possibilidades, e você para no texto, mesmo que ele seja seco, mesmo que ele, né? O texto diz que o povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Mas o texto também diz que as águas, né, caíram sobre os egípcios. Né? Aí eu quero dizer, aí eu não creio que eles atravessaram. Mas você crê que os egípcios morreram nas águas? Né? Pois é, mas eu quero mostrar para vocês, se atenha ao texto. Não fique, porque teve escavações, porque teve comprovação. Não, o texto, ele é autoridade. E Bíblia interpreta-se com Bíblia. Vamos falar comigo assim. A primeira regra de ouro de interpretação da Bíblia é a Bíblia interpreta-se a si mesma. Acabou. Regra de ouro. Então, está em dificuldade? Está sem saber o que fazer?
lembra da regra de ouro. Ok? Se está lá, é aquilo. Não tem como mudar. Né? Se está lá, tá. Aí o cara vem e fala assim, eu estou fazendo o julgamento, mas a Bíblia me diz... Olha só, você ouve muito pregador dizer assim, mais os estudiosos, mais os antigos, mais e não sei quem chegaram à conclusão. Ei, leia o texto. Vamos para o texto. O texto diz o que aqui? Pau, é pedra, acabou. Examinar as Vai mudar? Faz igual Jesus falou. Errais porque não examinais as... Então, para onde você tem que ir? Para historiadores? Não. Você tem que ir para estudiosos? Você tem que ir para onde? Escrituras. Seguir o que Jesus ensinou. Jesus disse, errais porque não examinais as Escrituras. Então é fundamental a gente ter como base as Escrituras. E o que eu falei para você, eu sou contra a gente ficar pegando um monte de Bíblia de estudo e se basear por ali. Porque quando você se baseia pela Bíblia de estudo, alguém já interpretou por você. Tá? Então, não dá margem a você para você fazer e extrair uma interpretação objetiva e correta ali da Bíblia. Então, essa aula, a gente está preparando você para você dominar as regras de interpretação, né, mais objetiva da Bíblia. E eu falei aqui da regra de ouro, que é aquela primeira regrinha onde a Bíblia interpreta a si mesma. Então, e depois a segunda regra de ouro, o Espírito Santo é o intérprete por excelência. A terceira regra de ouro, não interpretar a Bíblia isoladamente. A quarta regra de ouro, não pegue um versículo isolado e construa uma doutrina em cima dessa quarta regra de ouro, porque aí você vai formar uma heresia. Só que muita gente continua, vai pregar e diz, muitos autores, muitos estudiosos dizem que isso aqui é isso aqui. Aí eu pergunto para ele, você leu o texto, o que diz o texto aí para você? O que está dizendo o texto para você? Está dizendo, você vai acreditar no que alguém achou ou o que você está lendo? Responda aí. Aí Jesus diz assim para a pessoa, errais porque não pegue a Bíblia e examine as Escrituras. Pegue a Bíblia e examine a Bíblia. Tem dificuldade? Ora ao Espírito Santo, porque Jesus diz assim, eu vos enviarei o Consolador que vos guiará em toda verdade. Amém? O Espírito Santo, intérprete por excelência, ele vem sobre nós e nos guia a toda a verdade. Se você deixar, é claro, né? Tá bom? Vamos lá. Interpretando um tema bíblico. Vamos lá. Identificar os termos não conhecidos. Se na primeira leitura do texto forem encontrados nomes de lugares, pessoas ou objetos desconhecidos, deve-se consultar um dicionário bíblico e informar-se a respeito dos mesmos. Então você lê a Bíblia, você encontra vários termos que você desconhece. Você faz o quê? Vai para o dicionário bíblico, dicionário da língua portuguesa, dicionário do grego, dicionário do hebraico. Ok? É importante ter uma Bíblia lá no hebraico, uma Bíblia lá no grego, que você vai lá e consulta. Tá bom, gente? Não é vergonha nenhuma consultar. O que é vergonha é você se preparar para ministrar, seja ensinar e pregar, e você não se preparar. Ok? Isso aí falando do escritor.
E sair falando dos outros, né, do que os outros falou. Não é? Vamos lá. Entender o texto, consultar o comentário bíblico, no caso de haver dúvidas quanto à interpretação do sentido do texto ou passagem. Vai lá, pede ajuda aos universitários. Depois, familiarizar-se com o texto para bem compenetrar-se do espírito e do sentido da passagem. Entendeu? Você entendeu isso aqui do espírito e do sentido?